Olá, eu sou a Ana Maria Mendes, sou fonoaudióloga e você está no canal Momento com a Fono. O tema do nosso vídeo de hoje é a alteração de fala em crianças. Talvez um dos temas, uma das patologias que o fonoaudiólogo seja mais conhecido, que as pessoas mais se lembrem, da fonoaudiologia, quando é dito, do que você conhece sobre a fonoaudiologia. Então, as pessoas sempre se lembram das alterações de fala, do tratamento e da avaliação dessa patologia. E hoje a gente vai falar, então, um pouquinho sobre os tipos de alteração de fala e algumas questões que podem, fazer a manutenção, dessas alterações ou até mesmo causá-las, A fala, como a gente já falou em algum dos vídeos anteriores aqui do nosso canal, ela é caracterizada pelos movimentos que a boca faz para falar determinado som. Então, por exemplo, para falar um pá, eu vou juntar os lábios e vou depois abrir a boca. Para falar lá, a minha língua vai tocar atrás dos dentes superiores, centrais, depois vai cair. Para eu fazer um cá, eu vou abrir bem a boca. Então, isso são os movimentos da fala. A fala são os movimentos. A fala é o que eu posso ver, sobre o que o outro, sobre a comunicação do outro, sobre o que o outro vai falar, E se nós vamos pensar, então, em que tipos de alteração de fala, que tipos de alterações mais comumente nós encontramos, então, nas crianças? Nós encontramos, então, a alteração do tipo distorção de fala, quando um som é feito de uma forma, distorcida do que era esperado. Então, por exemplo, o sa. Eu espero que a língua esteja atrás dos dentes e quando a criança ou o adulto faz sa e coloca a língua no meio dos dentes, esse som está distorcido, porque não é o esperado. No português brasileiro, a gente não tem nenhum som que eu tenha interposição de língua. Diferente, por exemplo, do inglês, que eu tenho those, that, these, e daí eu tenho obrigatoriamente que ter essa interposição. Outro tipo, então, de distorção, eu vou ter então uma emissão mais com o dorso da língua. Então são pessoas, crianças ou adultos que ao invés de falar caracol, fazem cagacol com a parte de cima e de trás da língua. Vou ter, ao invés de fazer sapato, vou ter chapato, quando eu tenho um escape de ar na fala. Então esses são os tipos mais comuns que a gente nota de distorção de sons. Posso ter também a omissão de sons, quando ainda a criança, principalmente, não consegue falar, porque ainda não chegou naquela etapa do desenvolvimento, ou porque vai precisar de passar para o tratamento fonoaudiológico, porque não consegue falar. Então, como por exemplo, ao invés de falar planta, ela fala panta, e não fala o L, o L depois da consoante e antes da vogal. Ao invés de falar brinco, ela fala binco, então ela não fala o R, que seria depois de uma consoante e antes de uma outra vogal, Então, essa seria a questão da omissão dos sons. E as trocas, que acredito que seja mais comuns, Então, quando troca um som pelo outro na fala. E o que nós vamos ter, então, de causas, Então, por exemplo, uma língua com frênulo encurtado, que é essa membrana que faz a conexão da língua com o soalho da boca, Uma língua com frênulo encurtado, ou a língua presa, popularmente chamada, pode levar a uma distorção, por exemplo, no som do rê, da barata, do caracol, por conta que eu não consigo, então, fazer uma elevação da língua, e daí eu faço, então, uma distorção compensatória. Vou fazer, então, cagacol, bagata, aganha, Então, vou fazer tudo com lá a costa, a parte de cima da língua, Então, isso é causado por uma questão que é fonética, a gente chama, Uma questão aí que está dependendo da postura da língua. Alguma criança que tem usado chupeta, mamadeira por muito tempo e tem uma flacidez de lábio, por exemplo, Ela não vai conseguir ter uma precisão articulatória para fazer um pá, um bá, um má, com precisão. Então, ela pode fazer um pá, vá, uma. Parece que falta força, A sensação que a gente tem que está faltando realmente a força. Então, os hábitos orais, como a chupeta, a mamadeira,
O próprio chupar dedo, né, a sucção digital, vai acabar então interferindo na posição de lábio, de língua, pode empurrar os dentes e dificultar, né, esse posicionamento das estruturas para uma emissão adequada de fala, né? Então é bem importante que a gente realmente esteja atento, né, aos padrões, aos parâmetros da idade, o que é esperado, e na dúvida, né, se tem alguma criança do teu convívio que está falando com muitas trocas, distorções e omissões, então é adequado que procure avaliação fonoaudiológica, não para entrar em tratamento, né, mas para observar se está tudo adequado e dentro do que é esperado para a idade, para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento, porque também, como falamos já em algum dos vídeos anteriores, a fala, né, vai ser muito importante para depois a próxima etapa do desenvolvimento, que é o aprendizado da leitura e da escrita. A gente nota que crianças com alteração na fala podem vir a trocar os mesmos sons, né, com alterações do tipo de trocas, por exemplo, podem vir a trocar os mesmos sons depois na linguagem escrita. Então é muito importante que a gente cuide, né, e realize o tratamento, se necessário for, para que aquela criança tenha sua comunicação e seu desenvolvimento favorecidos e de forma adequada. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.